Bom dia, professora. Bom dia, colegas. O tema do nosso trabalho é Direito Fundamental à Vida. Nossa equipe é formada por Cláudia, Osana, eu, Jorge Ribeiro, Lara e Letícia. Então, nós vamos começar abordando os aspectos gerais do direito fundamental à vida. Então, como o próprio nome está dizendo, é um direito fundamental, porque é um direito indispensável, essencial, trata de direitos humanos positivado na Constituição Federal. Isso já estava previsto desde a nossa Constituição de 1946, esteve também presente na de 67, 69 e está presente na nossa Constituição atual de 1988. Lá no artigo 5º caput existe previsão expressa da inviolabilidade do direito à vida. Esse direito, como direito fundamental, ele não pode ser retirado nem diminuído, haja vista que, então, faz parte ali das cláusulas pétreas. É o direito à vida, então todos temos o direito de defender a nossa própria existência, não uma mera existência, uma existência com dignidade. Isso é um direito de todos, é um direito universal. Portanto, direito à vida é um direito fundamental primário, é o primeiro dos direitos fundamentais, é o direito mais importante, é um pré-requisito à existência de todos os demais direitos e o exercício de todos os demais direitos também. O dever do Estado é proteger o direito à vida através da preservação da integridade física e moral. Então, significa dizer que não é só um direito material, é também um direito imaterial. E acaba sendo até uma forma de limitar o poder punitivo do Estado. E justamente por isso é proibida a pena de morte. E o Estado pode fazer isso de diversas maneiras. A exemplo de quando ele institui um serviço de polícia, um sistema prisional, uma organização judiciária, isso aí está protegendo o direito à vida. O Estado, inclusive, precisa até mesmo se empenhar no combate ao suicídio, porque a vida não é uma mera liberalidade. Quem está vivo deve permanecer vivo, não pode abdicar da vida. Então, nos casos de suicídio, o Estado deve intervir para oferecer essa proteção e combater o suicídio. E esse direito à vida está relacionado com vários outros direitos, direito à saúde, à alimentação, à educação, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o Estado, quando presta esses serviços também, ele reflexamente está protegendo o direito à vida. E o direito à vida significa também direito de não interrupção da vida. Então, significa que quem está vivo deve permanecer vivo, exceto se acontecer morte espontânea inevitável, que são os recursos naturais de interrupção da vida. Portanto, os recursos artificiais são proibidos. E o exemplo disso é a eutanásia, que é proibida e é tipificada como crime. E esse direito à vida, no âmbito internacional, já está presente também em diversas declarações de direitos há algum tempo. Então, nós temos aí a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, Convenção Europeia dos Direitos do Homem de 1950, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966. Esse direito fundamental à vida também ele está positivado em diversas constituições ao redor do mundo, a exemplo da Constituição da Alemanha de 1949, da Espanha de 1978, a de Portugal de 1976, a da Suíça de 1999. E embora esse direito à vida seja tão importante, tão essencial, inerente à condição humana, ele não é um direito absoluto. Ele pode sofrer restrições. Então, exemplo da Constituição americana, que diz lá que não se pode privar ninguém da vida sem o devido processo legal. Então, significa dizer que com o devido processo legal é possível que isso aconteça. Trazendo para o nosso ordenamento jurídico, é possível que alguém se utilize da legítima defesa do estado de necessidade para violar a vida de outra pessoa em defesa da sua própria vida. Então, é uma restrição do direito à vida. A pena de morte é proibida, mas a própria Constituição prevê hipóteses de permissão, então, em caso de guerra declarada, sob o pressuposto de que está prevalecendo a sobrevivência da nacionalidade em detrimento da vida individual daquele que colocou em risco a vida da coletividade. O aborto. O aborto, em tese, ele é tipificado como crime, mas existem duas hipóteses excepcionais onde o aborto é permitido, o aborto terapêutico e o aborto humanitário.
Pois bem, então, dessa forma, nós passamos aqui uma visão geral do que é o direito fundamental à vida, e agora a nossa colega Letícia vai dar continuidade à apresentação do nosso trabalho. Bom dia, meus colegas, bom dia, professora. Falando um pouco do direito à vida, à luz da dignidade da pessoa humana, podemos dizer que a dignidade da pessoa humana é o vetor de todos os direitos e garantias individuais, e que o direito à vida deve ser interpretado em conformidade com este princípio que está lá tipificado no artigo 1º da Constituição Federal. Até porque como falar em um direito à vida sem que essa seja digna? É pensando nisso que as atrocidades frente à dignidade humana, que aconteceram principalmente na Segunda Guerra Mundial, trouxe uma nova concepção às constituições de diversos países, e até mesmo do nosso país. Essas concepções passaram a enfatizar o interesse de proteger os direitos humanos e fundamentais. E com esse interesse, em 1948, surgiu na Assembleia Geral das Nações Unidas a Declaração Universal do Direito do Homem. E essa declaração, no seu artigo 1º, diz que todo homem nasce livre, iguais em dignidade e direito, e reconhece também o direito à vida. Bom, os desastres humanos das guerras, especialmente naquilo que o mundo todo assistiu no período da Segunda Guerra Mundial, trouxe, primeiro, a dignidade da pessoa humana para o mundo do direito como uma contingência que marca a essência do próprio sociopolítico a ser traduzida no sistema jurídico. Foi esse marco histórico que proporcionou enfatizar que a dignidade da pessoa humana é algo de valor supremo e é a base de todo ordenamento jurídico, tanto no fundamento político, como no social, econômico e até mesmo nos fundamentos culturais. A dignidade da pessoa humana, sendo um valor que pode ser considerado como absoluto, pode ser bem melhor traduzido no idealismo de Kant, no qual ele define que só o homem não existe em função de outro, e por isso pode levantar a pretensão de ser respeitado, como algo que tem sentido em si mesmo. Todo ser humano, sendo pessoa, ser racional, e sendo o fim em si mesmo, é possuidor de dignidade. Bom, eu acredito e interpreto que isso mais ou menos quer dizer que quando uma coisa está acima de todo o preço, portanto, não permite que haja uma equivalência, se confunde com a própria natureza do homem, que é um valor intrínseco e não admite substituição. Para Sarlete, a dignidade ela é inerente aos homens, inata à sua natureza de ser humano. É direito constitucional. Sua aplicação e eficácia são imediatas. Não pode ser alienada, não sofre prescrição. É bem fora do comércio. A partir da Constituição de 88, torna-se cláusula pétrea. O que eu posso dizer é que a dignidade da pessoa humana é irrenunciável, inalienável, deve ser reconhecida, promovida e protegida. A mesma ela não pode ser, contudo, criada, concedida ou retirada. Por quê? Porque existe em cada ser humano como algo que é seu, que é inerente de si. Moraes afirma que o Estado deverá garantir esse direito à vida em um nível adequado com a condição humana, respeitando os princípios fundamentais da cidadania, dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O direito à vida, que está garantido pela nossa Constituição
brasileira, ele vem desde a concepção até a morte. E ele é inerente à dignidade humana. E, por isso, eles estão embutidos em seu contexto de condições mínimas, garantia de uma existência digna, vida digna, as quais são permitidas sem profundas desigualdades sociais, econômicas e culturais. E, para isso, é necessário justiça social, equidade, humanidade, liberdade e possibilidade de desenvolvimento tanto físico, intelectual e espiritual do ser humano. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Eu vou falar do direito à vida segundo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeiramente, vamos dizer que a criança e o adolescente tiveram o reconhecimento como sujeitos de direito a partir de 1988, antes visto como um objeto com a interferência, dos pais na sua vida. E a Constituição de 88, ela adotou essa integração, desses direitos. A partir, a gente pode observar isso no artigo 227, que fala da sociedade, não só os pais, a sociedade, o poder público, que deve garantir esses direitos fundamentais da criança, esses diversos direitos. E o ECA a gente pode perceber principalmente nos artigos 3 e 4, que fala sobre esses direitos fundamentais, e no artigo 7º, que fala principalmente sobre a questão da vida, Então, para a aplicação desse ECA, como reconhecendo a criança e o adolescente, a criança, no caso, dos 0 até os 12 anos, ou seja, 12 anos incompleto, e o adolescente dos 12 até os 18 anos incompleto, será aplicado esse ECA. Agora, excepcionalmente, pode-se aplicar o ECA para dos 18 aos 21 anos, num caso excepcional, como, por exemplo, um adolescente que cometeu um ato infracional, está respondendo e ainda está nessa vigência, então pode ser considerado ainda continuar até que ele complete pagar essa infração dele. O artigo 3º, do ECA fala o quê? Que a criança e o adolescente goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se por lei, outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Ou seja, aqui se firma a questão dos direitos fundamentais inerente a essa criança. No artigo 4º do ECA é que vem falar da família, e muito próximo do que o artigo 227 da Constituição fala, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público garantir, com absoluta prioridade, a efetivação de vários direitos, mas entre esses direitos, o primeiro deles é o direito à vida e a manutenção dessa vida, que é a saúde. No artigo 7º, já fala ainda que a criança e o adolescente tem direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas públicas, sociais e públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Ou seja, não apenas o direito à vida, mas ao nascimento e o desenvolvimento de forma digna, dessa criança. O direito à vida, como já foi dito, é um direito natural e é um direito primordial, onde a partir dele se observa ou se pode usufruir de todos os outros direitos. Os artigos seguintes do ECA vêm falar muito da questão da manutenção, da garantia das normas que garantem a proteção da vida e da saúde da criança e do adolescente, garantindo sim, assim a manutenção dessa vida. O cuidado com a criança e o adolescente faz necessário, por se tratar, gente, de um ser em formação e também de uma geração futura. Por isso que é muito importante para a sociedade, não só para os pais e também para os poderes públicos, ter essa garantia da vida e da manutenção dessa vida para esses seres.
Segundo a ANI 2007, o direito à vida está incluído no direito à saúde, que não se trata de sobrevivência, mas de viver com dignidade desde o momento da formação do ser humano. Então, desde a concepção desse ser na gestação da mãe, né, a questão dos alimentos gravídicos, a questão da acompanhamento psicológico dessa mãe, até mesmo o pós-parto, que ela pode desenvolver a questão da rejeição da criança nesse estado puerperal que ela está, até da fase criança e fase adulta, com essas políticas públicas. A necessidade dessas políticas públicas já é prevista na Constituição e no ECA para garantir esse direito fundamental, né, que é o direito à vida para essa geração futura que é tão importante. Obrigada, e fica para a nossa colega Cláudia continuar. Bom dia, Pro, bom dia, colegas. Eu sou Cláudia e vou falar sobre as violações ao direito à vida. Bem, infelizmente, as determinações legais muitas vezes são desconsideradas e desrespeitadas, violando os direitos das crianças e dos adolescentes. E a consequência disso é um massacre contra essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Bom, no Brasil isso não poderia acontecer. Não é? Por quê? Porque elas deveriam ser assistidas com absoluta prioridade. Como diz o professor Luiz Regis Prado, o desaparecimento do titular é consequência da violação ao direito à vida. E ao Estado cabe o quê? Salvaguardar essa condição natural de vulnerabilidade da criança e do adolescente, que isso faz parte do desenvolvimento humano e é imposto pelo curso natural da vida. A professora Aline Silva, em seu artigo, ela traz a citação do professor Simões acerca das principais violações fundamentais à vida, que são em relação à deficiência nos atendimentos, alimentação, gravidez, drogadição, homicídio, as doenças que são transmitidas, a falta de vacinação e muitos outros, né? O professor Ariel Alves, ele fala que na situação atual de pandemia e em virtude disso, a exigência natural de isolamento social, muitas dessas vítimas, elas vêm sofrendo muitas violações e muitas agressões. Por quê? Porque estão confinadas com os violadores e estão afastadas daqueles adultos protetores, no caso, professores e cuidadores das escolas e das creches. Bom, os números em relação a essa violência, eles são alarmantes, não é? São preocupantes. A Unicef, ela nos diz que 32 crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos são assassinadas no país por dia. Bom, o Disque 100 diz que mais de 80.000 denúncias de violações a criança e adolescente foram recebidas em 2019. Os tipos mais comuns de violação, segundo a UECA, são espancamentos, torturas, humilhações, abusos sexuais e negligência. O desrespeito aos direitos básicos, né, traz um outro problema, que é o da criminalidade. O CNJ fala de números alarmantes, e o crescimento do número alarmante de crianças, de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. Os casos de violação a esses direitos humanos dessa faixa da sociedade que são denunciados, né, que chegam até as autoridades, é um número ínfimo, são apenas 10%. Isso é o que se imagina, né, que apenas 10% é que chegue às autoridades. Bom, o DataSUS, em 2017, registrou 126 mil casos de violência contra crianças e adolescentes, sendo 10% de crianças abaixo de 4 anos. A Academia Americana de Pediatria também traz dados assustadores em relação à violação, à violência contra a criança. E as mães foram aquelas em maior número, quase 50%, dos 72 mil
mais de 72 mil casos, quase 35 mil casos foram praticados pelas mães, e o pai vem em segundo lugar com mais de 26 mil casos de violência. Né? Na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, as denúncias não param de chegar, as ocorrências também. Então, os agressores são principalmente do núcleo familiar, é o pai, é a mãe, são os avós, é o padrasto, é a madrasta. Né? E isso realmente é assustador. Bom, nós devemos denunciar. Nós temos aqui alguns números: o Disque 100, o 180, o aplicativo Direitos Humanos Brasil, a delegacia online da região onde a pessoa se encontra, o conselho tutelar mais próximo, a delegacia de proteção à criança e ao adolescente, a polícia militar pelo 190 e também a vara da infância e da juventude pode ser acionada e deve. Né? Nós sabemos que as políticas sociais, elas ajudam, elas corroboram para que a criança e o adolescente se afastem da criminalidade. E aí, o que é que acontece? Nós estamos diante de uma situação muito interessante, muito importante, trazida pela CONDEP, que é que cada aluno da rede pública custa R$ 2.000 por ano. Cada interno da Fundação Casa de São Paulo custa cerca de R$ 10.000 por mês. Então, vale a pena investir em políticas sociais, e a gente precisa também contar com o apoio da sociedade. Bom, eu queria trazer aqui para vocês 2 casos, não é? Não, antes disso, eu queria falar para vocês que nós temos programas que estão recebendo, não é, muito pouco recurso, mas são programas importantes, como o PET, o PPCAM e o CONANDA. Bom, agora sim, eu vou trazer para vocês 2 casos assim, muito tristes, não é? De violência contra a vida da criança. Um caso é de 4 crianças no Distrito Federal, uma de 1 ano, outra de 3 anos, outra de 7 e a mais velha com 9 anos. Estavam em casa com a tia e a tia se aborreceu com o comportamento deles, bateu tanto nessas crianças que a de 7 anos não aguentou e morreu. A tia, 17 anos, também precisava de um acompanhamento, de uma assistência, ainda em formação também. Um outro caso, ainda mais não tão assustador, foi o caso de um garoto de 9 anos de idade que foi dormir e morreu esfaqueado, degolado pela mãe e por sua companheira. Só que quando a investigação, né, apresentou os resultados, informou que essa criança ela já sofria maus tratos físicos, tendo, inclusive, amputado seu órgão genital. Então, é importante que cada um de nós, assistindo, ouvindo um caso de violência, de violação, denuncie, porque essa é a nossa forma de ajudar. Agora eu vou passar a palavra para a colega Lara. Podemos concluir, com tudo o que foi exposto anteriormente, que o direito à vida, à luz dos direitos fundamentais, engloba diversos outros direitos e princípios, como o direito à educação, saúde, liberdade e a dignidade da pessoa humana. Ou seja, é considerado por muitos doutrinadores o mais significativo, uma vez que os demais estão indiretamente ligados a este. Isso porque, para terem efetividade, precisam que o direito à vida seja respeitado. Importante esclarecer ainda que, na realidade, os fatos são diferentes e as crianças, em muitas situações, têm seu direito à vida violado, sendo negadas as condições que deveriam resguardá-las e proporcionar uma vida mais segura. O terror dos abusos, violências e negligências fazem parte da vida de grande parte dos jovens no Brasil. Contudo, o Estatuto da Criança e Adolescente traz expressamente condições que favorecem a proteção à vida dessas crianças e adolescentes, contando inclusive com a ajuda do Estado. É evidente que algo de grande importância como esse direito deve ser tutelado pelo Estado,
através de medidas que impeçam crimes contra a vida ou que a coloquem em risco. O Estado aqui não age apenas como um poder repressivo, punindo aquele indivíduo que tenha uma conduta contra a vida de terceiro, mas também age de forma preventiva, dando condições e suprimentos que sejam benéficos ao direito à vida. Bom, vou fazer alguns comentários de julgados sobre esse direito, levando em consideração ações que envolvam as crianças e os adolescentes, para que fique claro como o Estado age e deve agir. O primeiro julgado é um recurso de agravo de instrumento do Rio Grande do Sul, no qual a 7ª Câmara Civil entendeu que é dever do ente público, como a própria Constituição e o Estatuto da Criança e Adolescente expressa, ao assegurar o direito à vida e o direito à saúde, como garantias fundamentais, de acordo com a responsabilidade solidária. Pois bem, nesse julgado, o recurso foi improvido. Isso porque ficou entendido pelos magistrados que é irrelevante a alegação de escassez de recursos ou a alegação de que os medicamentos não são de responsabilidade do Estado. O segundo recurso é bem semelhante ao primeiro. Isso porque entendeu que também é dever do ente público agir em provimento à criança e ao adolescente, fazendo valer as disposições expressas da Constituição Federal e do ECA. O terceiro julgado, trata-se de um recurso de apelação, interposto pelo município de Cachoeira do Sul, contra a sentença que contém como polo ativo o Ministério Público, em favor de Júlia, um bebê com 8 meses na data do ajuizamento da ação. Bom, essa sentença condenou o demandado a fornecer consulta com um oftalmologista e todas as condições necessárias ao tratamento, inclusive intervenções cirúrgicas, se forem necessárias. Com essas explanações e entendimentos, finalizamos essa apresentação.